Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje, gostaria de falar sobre as minhas melhores leituras de quadrinhos durante o ano de 2024. Antes de falar sobre cada um desses quadrinhos, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que outras pessoas conheçam o Recomendo Ler. Bom, eu separei 10 quadrinhos que eu li aí durante o ano de 2024, que eu considero aí as minhas melhores leituras do ano. E aí é importante frisar que aqui eu estou falando de quadrinho americano, mangá, manhwa, todo tipo de quadrinho. E um outro ponto importante é que aqui nesse meu ranking de melhores quadrinhos lidos, eu não estou levando em consideração apenas os quadrinhos lançados em 2024, porque vai aparecer histórias aqui que foram lançadas em 2023, 2022, então é mais relacionado ao que eu li em 2024 do que ter sido lançada em 2024. Começando com a Deuseri, do Tatsuki Fujimoto, ele que é um mangaka e conhecido por Chainsaw Man. A Deuseri é uma história um tanto quanto sensível e complexa, eu acho muito corajoso da parte desse mangá, desse roteiro, falar sobre um jovem que acaba filmando os últimos momentos da mãe, transforma isso em um filme, e a gente está falando aí de um jovem por volta dos 15 anos, então ele filma, ele acaba exibindo esse filme na escola, então ele recebe muitas críticas por isso, e consequentemente aparece uma jovem que também pede para ele fazer um filme nessa mesma perspectiva. Isso vai tornando o mangá por muitas vezes muito estranho, mas você vê ali algumas motivações em formas, sinceramente, de alguns traumas que esse jovem vai passando ao longo da vida, e sem contar que existe uma grande homenagem aqui do mangaka pelo seu gosto aí pelo cinema, já que na maioria das vezes nós vemos o que o jovem está filmando pela tela do celular, então dá uma perspectiva para a história um pouco diferente. Então me chamou muita atenção, principalmente pela temática e pela forma com que essa história é apresentada ao leitor. Como Pedra é lançado pela editora Comic Zone, recentemente todo mundo acabou vendo esse quadrinho sendo muito bem falado. Ele venceu o prêmio Jabuti de melhor quadrinho, mas eu acho que é uma história que transcende aí a questão de ter sido premiada, obviamente, que é muito bacana você ver o seu trabalho que você fez com tanto esforço e esmero ser lançado por uma editora como a Comic Zone e no final ainda receber uma das premiações mais importantes do Brasil. Mas eu acho que, como Pedra, ele não é apenas isso, um quadrinho que foi premiado e que merece ser lido. Aqui nós temos uma trama que conta com o roteiro e arte do Lucas, eu vou deixar o sobrenome dele aqui que eu não vou conseguir pronunciar, mas é de uma delicadeza e de um esmero assim para contar uma história que se passa no Nordeste do Brasil, assim, sensacional. Então, eu acho que se você busca em livros e quadrinhos histórias que vão te emocionar e que vão causar aí um grande impacto, eu acho que Como Pedra é para você. E se você procura aí um primeiro contato com histórias em quadrinhos, eu acho que é bem interessante você começar com Como Pedra, porque aqui nós temos uma narrativa que, apesar de ela ser bem forte e o Lucas trabalhar isso tanto com os diálogos quanto com a arte, aqui esse quadrinho traz algumas lições de vida que eu acho que é a grande força dele, obviamente com uma arte impecável e com um roteiro ainda mais sensacional. Então, se você nunca leu nada da Comic Zone, eu acredito que é uma porta de entrada interessante. E se você nunca leu nenhum quadrinho do Lucas, é também uma forte porta de entrada para que você conheça as obras dele, já que ele também tem um quadrinho lançado pela Pipoca Nanquim, que eu também gosto bastante.
Patos, 2 anos nos campos de petróleo, da Kate Beaton. Esse é um quadrinho que ficou bem conhecido porque ele entrou em alguma lista do Barack Obama de melhores leituras, então ele era muito aguardado para ser lançado aqui no Brasil. Foi lançado no finalzinho de 2023, eu li em 2024. Então, as recomendações que fizeram em relação a essa obra não eram mentira, sabe? Não era hype, porque aqui a Kate Beaton, ela cuida do roteiro e da arte, então ela traz uma história quase que biográfica dela, falando sobre esse trabalho nos campos de petróleo e como isso acaba sendo nocivo para as mulheres que tentam ali de alguma forma trabalhar nesses campos de petróleo. Eu acho que ela emprega aqui, ela traz elementos que você pode não acreditar que aconteça, mas a veracidade dos fatos que ela traz nesse quadrinho é assim visceral. Então você, quando começa a ler esse quadrinho, você simplesmente não consegue parar, porque não é uma história que vai te fazendo feliz, mas é aquele tipo de história que página por página vai te dando um verdadeiro tapa na cara da realidade que você sequer imagina que possa existir. Bom, o que falar aí sobre Memórias de um Freixo, que é um manhwa. Eu não vou nem arriscar falar o nome do autor, mas esse aqui é baseado em um livro que foi lançado na Coreia do Sul. Então essa história se passa na Coreia do Sul e conta um momento da história do país que é bem triste e bastante violento. Aqui nós temos o que eles chamam de Massacre das Ligas Bordeaux, e tudo isso é narrado pela perspectiva de uma árvore, que no caso é o freixo. Então você acaba acompanhando ali, já que a árvore é livre de sentimentos, e ela acaba te narrando de forma nua e crua tudo o que está acontecendo sobre esses massacres. Então, esses massacres realmente existiram, né, dentro aí da história da Coreia do Sul. Então, foram bem violentos, mais de 200 mil pessoas morreram ao longo desse período, e aí nós, infelizmente, temos que acompanhar esse momento da história sob a visão de uma árvore, o que é bem impactante. Meu primeiro contato com uma obra do Inio Asano, que no caso aconteceu aqui com Decadência, também tem um vídeo específico aqui no canal, lá eu falo sobre os detalhes dessa obra, mas aqui o Inio Asano, ele é conhecido aí por suas histórias cheias de questões psicológicas, ele foi quem escreveu Boa Noite Pum Pum, então se você, eu nunca li, mas se você ler, eu acho que talvez você saiba o que você pode esperar aqui. Aqui nós temos um mangaka que ele está em busca aí da sua grande próxima história. Ele finaliza um mangá e ele fica aí tentando encontrar a sua própria história. E no meio disso, o casamento dele acaba indo por água abaixo, e a ex-esposa dele agora trabalha com uma das autoras mais conhecidas e que tem o seu mangá aí que está bombando no Japão, enquanto ele precisa procurar aí a sua próxima grande história. E aí nisso ele acaba se envolvendo aí com prostituição, então conhece alguns dos seus leitores, e é bem interessante como esse mangá ele vai mostrar, óbvio que ali a decadência desse personagem, mas também ele coloca uma certa relevância no que os leitores sentem, de como histórias podem impactar na vida de leitores, ainda que seja uma parte ali que é mais envolvida no final. Acho que é bem relevante também falar sobre isso, muito além da decadência de vida que o protagonista vai passar. Não por outra coisa, o título do mangá se chama Decadência. Eu estou aqui só com o primeiro volume de Boring, mas eu acabei lendo o volume 1, o volume 2 e o volume 3 agora em 2024. É sem dúvida um dos quadrinhos mais incríveis de fantasia. Esse quadrinho que é escrito e desenhado pelo Jeff Smith, aqui
Eu tenho a versão que é colorizada, mas tem toda uma questão aí de publicação no Brasil, que demorou a sair completo, e finalmente saiu anos atrás. Mas também tem um vídeo aqui completo no canal falando sobre as minhas impressões de leitura, mas aqui, inclusive em uma tag, eu já falei que, se eu pudesse indicar um quadrinho, certamente Bone é o tipo de leitura que é indicado, sinceramente, para todos os públicos. Aqui nós temos 3 primos que são expulsos aí da cidade deles e eles entram aí numa jornada épica que inclusive é comparada com O Senhor dos Anéis e realmente se parece com o que eu já vi dos filmes, mas esse quadrinho vai muito além disso e eu super recomendo que você leia o volume 1, volume 2, volume 3, um atrás do outro, que não tem erro. Bone é o tipo de quadrinho que é certeza de que você vai gostar. Meu primeiro contato com a obra do George Lafebre, que é esse quadrinho aqui, apesar de tudo. E assim, eu me arrependo de ter demorado tanto tempo a ler essa história. É realmente tudo que falam aqui. Nós temos uma típica história de quadrinho francês, que nós temos uma protagonista que ela vai contando aí a sua jornada amorosa ao longo da vida. Então nós temos passado e presente e futuro se conversando de uma forma bem interessante. Os traços desses personagens são incríveis. O plot principal dessa história é ainda mais interessante. Então, demorei muito para ler, me arrependo disso, mas com certeza eu quero ler outras coisas desse autor, desse artista, que me fisgou aqui já nesse trabalho que foi o meu primeiro contato com uma obra dele. Mais uma leitura recente, Cidade Pequenina, do Aldo e Camilo Solano. Já tinha ouvido bastante elogio em relação a esse quadrinho, mas eu não tinha, acabei adquirindo agora em 2024. Aqui nós temos uma história que causou muita identificação para mim, porque eu cresci parte da minha vida no interior, então não por coincidência, mas aqui fala sobre cidade pequena e remete à vida no interior. Então nós vemos os personagens aqui trazendo algumas lembranças e revivendo elas ao longo aí do seu período adulto, principalmente no aspecto de algumas coisas que vão se perdendo no meio do caminho e você acaba precisando recorrer a pessoas que se lembram de um fato ou de algumas pessoas que te contaram alguma coisa e que isso vai reavivendo na sua mente aquilo que você viveu quando criança, quando jovem. Então, é um quadrinho que ele é realmente tudo aquilo que as pessoas falam, então não poderia ter ficado de fora das minhas melhores leituras de 2024. Acho que de todas as indicações que eu fiz, meu irmão caçula, do Jean Lois, é o que eu tenho mais cuidado em sempre recomendar para as pessoas, ainda que ele entre aqui nas minhas melhores leituras de 2024. Aqui nós temos uma história que o Jean Lois vai contar que aconteceu com ele. Ele perdeu um irmão mais novo quando ele tinha 12 ou 13 anos. Então foi de uma forma trágica, e aí aqui esse quadrinho nós acompanhamos uma espécie de carta dele para o irmão, onde ele narra tudo o que aconteceu. Então ele coloca aqui alguns arrependimentos que ele acabou tendo ao longo da vida, mas principalmente vai contar aí essa jornada dele, da família dele, após a perda desse irmão por um acidente tão trágico de uma pessoa tão jovem. É um quadrinho que fala sobre luto e ele é bem emocionante, então assim, tem partes que são realmente pesadas e carregadas dos sentimentos do Jean Lois, mas que vale muito a pena ler. Eu acho que só precisa se tomar cuidado com o momento certo para ler essa história. E por fim, não menos importante, O Céu na Cabeça, que também foi publicado pela editora Comic Zone. Eu acho que aqui nós temos um quadrinho que é lançado e que você acaba não esperando muita coisa, mas que ele acaba te surpreendendo. Tem um vídeo aqui no canal falando
tudo sobre esse quadrinho, sobre as minhas impressões de leitura, sobre como esse quadrinho me impactou, mas é realmente uma das melhores leituras que eu fiz em 2024. Eu li muita coisa em 2024, muita coisa acabou me impactando, esses quadrinhos eu selecionei aqui 10 dos que eu considero que foram as minhas melhores leituras do ano. Obviamente que tem outras coisas que eu gostaria de indicar, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu acho que eu fiz uma seleção bem justa de acordo com o meu 2024 relacionado aos quadrinhos, mangás, manhwas que eu li durante esse ano. Então é isso, reforçando os recados iniciais. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, isso ajuda muito na divulgação. Tem vídeo toda quarta às 8 horas e todo domingo às 10 horas da manhã aqui no canal. Muito obrigado para você que assiste os vídeos do Recomendo Ler até o final e até o próximo vídeo.